Olá, boa noite. Hoje vamos analisar uma partida entre Michel Rosamonte, de Negras, e Coco 011, de Brancas, da Espanha. Já agora, se tiveres alguma partida que queiras ver analisada aqui no canal, não hesites em enviar. E não te esqueças de visitar a nossa página no Facebook. Vou colocar na descrição do vídeo mais abaixo, depois poderás consultar. Vamos começar então. As brancas jogaram E4, as negras C5, dando já indicativo de que irão jogar uma siciliana. Conforme vocês já devem saber, se têm lido a minha página no Facebook, a defesa siciliana é a melhor defesa que as negras têm para contrariar o jogo das brancas. Ou seja, estatisticamente, é a defesa que dá mais vitórias às negras. E por isso, a variante siciliana é a minha preferida. Contra a jogada E4. Vamos lá ver. As brancas jogam cavalo para F3, cavalo C6, bispo C4, G6, C3, bispo G7, dama B3. Bom, as brancas aqui já estão a ameaçar este peão de F7, com esta bateria aqui feita pela dama e o bispo. Já agora esta bateria está bem feita, a dama por trás do bispo, a pressionar logo o ponto F7, basta jogar aqui o cavalo e ficam 3 peças a pressionar o ponto F7. Bom, mencionar aqui que o elo dos jogadores aqui, o Michel Rosamonte está 1258 e do Coco 1164, portanto são jogadores que as bases estratégicas, os princípios estratégicos ainda são muito vagos, não é? Os jogadores mais fortes ou mais avançados em elo normalmente não fariam esta jogada, porque sabem que é facilmente defendida pelas negras, bastando jogar aqui o peão para E6 ou mesmo o cavalo para H6. E em muitas aberturas, por exemplo, se não estou em erro, a italiana ou a espanhola, joga-se aqui o cavalo para A5, ameaçando logo estas duas peças. E se o bispo captura aqui em F7, joga-se o rei calmamente para F8, a dama tem que se mover, e a jogada seguinte captura-se o bispo. Se a dama vir para D5, cavalo F6 e o bispo está perdido, ou mesmo E6. Portanto, isto diz uma jogada superficial das brancas. Mal começaram a abertura, em menos de 5 segundos, já está a fazer ameaças. Isso resulta em jogadores com pouca experiência. Com jogadores com mais experiência, esses lances nunca resultam. O que deve-se fazer na abertura é colocar as peças em jogo, desenvolver as peças e procurar o máximo possível controlar o centro. Eu falo sempre de controlar o centro porque é um princípio básico estratégico fundamental no xadrez e não só na arte da guerra, na arte das batalhas, porque é pelo centro que passam
passa a mobilidade das peças, ou seja, quem controlar aqui o centro com mais facilidade consegue movimentar as peças pelo tabuleiro, do flanco da dama para o flanco do rei, ou do lado direito para o lado esquerdo, ou do lado esquerdo para o lado direito, do flanco do rei para o flanco da dama. O centro permite-nos alcançar com mais facilidade os outros lados, os outros cantos do tabuleiro. Por isso que é muito importante controlar o centro. Os jogos de mestres ou de jogadores mais experientes veem que sempre tentam controlar o centro. Portanto, esta jogada nada tem a ver com o controle do centro. Portanto, é uma jogada já errada por parte das brancas. As brancas podiam jogar facilmente E4 e mantinham o controle do centro. Uma forma rápida de se saber se pode-se jogar ou não para uma certa casa, se é uma blanda, se vai se oferecer ou não uma peça, é o seguinte: com a dama aqui em D1, tem uma peça apontada para D4, que é a própria dama, tem um peão, duas peças, três peças. Portanto, as brancas teriam, se jogassem este peão daqui de D2 para D4, teriam uma peça, o peão, duas, três, quatro. E as negras, este peão aqui a controlar uma, cavalo duas e bispo 3. Portanto, a quantidade de peças brancas seria maior que a quantidade das peças brancas. Das peças negras, logo, poderiam jogar calmamente aqui o peão para D4, que não perderiam peça nenhuma. Então, se jogassem aqui o peão D4, peão captura, se capturar com o cavalo captura, se capturar com o bispo, a dama captura, as negras ficam com uma peça de desvantagem. Portanto, uma forma rápida de calcular se nós temos o controle ou não de uma casa é controlar o número de peças que estão a controlar esta casa. As brancas têm neste momento duas peças, mas se jogar neste pinhão, iriam ter a dama também a controlar esta casa. E as negras têm duas, três peças. As brancas iam controlar com duas, três, quatro. Avançando. Dama para B3, peão para E6, D3 para desenvolver o bispo, cavalo E7, muito bom este lance, gosto deste lance porque continua a apontar para o centro do tabuleiro. Portanto, quantas peças a controlar para o centro? A casa de D5, duas, se jogar aqui o peão 3 e com o próprio peão 4. E as brancas tinham 2, 3, portanto poderiam também jogar logo no próximo lance este peão para D4, se as brancas não fizerem nada. Por exemplo, se não trouxeram um bispo por aqui, mas mesmo que tragam um bispo aqui para fazer um pina dama, é só jogar o peão para F6 e as negras já ganham vantagem, não só empatam já o jogo, ou seja, ganham uma igualdade no jogo, porque as brancas começam com lance, portanto têm uma vantagem inicial. Costuma-se dizer que as negras devem primeiro procurar empatar o jogo ou igualar o jogo e só depois devem procurar a vantagem. E neste caso as negras já estariam em vantagem porque estariam a ocupar mais casas centrais do que as brancas, bastando apenas desenvolver o bispo. Outra coisa que os iniciantes fazem muito, que não é recomendável, é desenvolver rapidamente a dama. Não é uma boa estratégia desenvolver rapidamente a dama porque a dama pode ser facilmente atacada. Por exemplo, aqui, se jogar o cavalo para A5, estaríamos já
ameaçar a dama e o bispo. A dama teria que ir para aqui ou para trás. As negras capturariam aqui o bispo, que por si só já é bom para as negras, porque este bispo é uma das peças fundamentais das brancas. Em muitas variantes, este bispo exerce uma enorme pressão sobre a ala do rei negro. Trocando aqui este bispo por este cavalo, já seria vantajoso para as negras. E os jogadores mais fortes normalmente procuram ter sempre ficar com um par de bispos, ou seja, procuram trocar um cavalo pelo bispo, porque os bispos são peças de longo alcance. Ficando apenas com bispos e abrindo aqui o centro do tabuleiro, os bispos teriam muito raio de ação, ou seja, seria uma vantagem muitas das vezes decisivas em jogos de grandes mestres. Se vocês virem os jogos de grandes mestres, eles procuram trocar cavalos por bispos, ficam apenas com bispos, abrem o centro do tabuleiro e ganham o jogo com facilidade. Nem sempre é assim, mas a regra geral, os bispos valem mais que os cavalos. Em jogos fechados, ou seja, com muitos peões e com poucos pontos de acesso, os cavalos têm mais importância que os bispos. Mas em jogos abertos ou semi-abertos, normalmente os bispos são melhores que os cavalos. E depois, de qualquer das formas, em jogos assim, ainda a iniciar, se eu fico com 2 bispos, quase sempre quem tem bispo consegue abrir o centro do tabuleiro, nem que seja oferecendo aos peões ou não, mas consegue sempre, quase sempre abrir o centro do tabuleiro, então tem uma vantagem. Então, continuando com o jogo. Bispo para G5, portanto, outra jogada superficial. De mencionar também que isto é uma partida blitz de 5 minutos cada jogador. Blitz é bom para divertimento, mas para quem quer evoluir no xadrez não é aconselhável jogar muito blitz, para evitar mesmo estas jogadas superficiais. Bom, jogadas sem princípio estratégico, jogadas a contar com o erro do adversário. É claro que nós devemos contar com o erro do adversário, não é? Mas nossas jogadas devem ser mais fundamentadas. Portanto, este bispo para G5 é facilmente repelido com um peão para F6. Então, qual é o objetivo de jogar aqui o bispo para F5? O bispo para G5. Quando nós fazemos uma jogada no xadrez, nós devemos sempre perguntar qual é a melhor resposta do adversário. Os brancos jogaram aqui o bispo. Qual é a melhor jogada das negras? Se as negras jogarem aqui o peão para F6, o que é que eu faço? Aqui, os brancos não podem fazer nada, só tem que recuar o bispo. Portanto, são chamadas jogadas superficiais, são jogadas de iniciantes. Conforme eu disse, na abertura deve-se procurar desenvolver as peças. Desenvolver as peças o que é? Tirar estas peças estas peças aqui da última linha, o cavalo, meter o cavalo em jogo, meter o bispo em jogo, rocar, colocar as torres em comunicação, ou seja, fazer um setup, colocar as peças em posições em que elas podem desempenhar um papel no tabuleiro.
qual é a função aqui do cavalo, qual é a função deste bispo, qual é a função deste cavalo, deste bispo, qual é a função das torres, qual é a função da dama. Isto é que é desenvolver as peças. Dar trabalho a cada peça, cada peão, a torre, o rei. O rei normalmente fica guardado mais para o fim, mas há casos também que o rei desempenha um papel fundamental mesmo no meio jogo. Portanto, desenvolver o jogo é isso. Dar tarefa às tuas peças. Esta aqui é a tua empresa, que tu tens que gerir os teus funcionários. Então, tens que dar atividade aos teus funcionários e que melhor que não sejam atividades duplicadas, ou seja, não devem ser duas peças desenvolverem a mesma atividade. E se pensares no xadrez como um exército, então tens que dar funções a cada militar, não é? Tens que dar uma função ao cavalo, uma função ao peão, aqui aos soldados. Tens que dar uma tarefa, uma missão. Qual é a missão aqui de cada peça? Portanto, isso é que deve ser feito. Desenvolver as peças, controlar o centro. Esse é o princípio estratégico da abertura. A abertura aqui ainda não terminou. As peças não estão desenvolvidas. As negras jogaram torre para B8. O que já em si vai contra o princípio estratégico. Isto é facilmente repelido. Ou seja, esta jogada de torre B8, qual é o objetivo da torre B8? Jogar o peão para jogar o peão para B5. Se as brancas jogam o peão para A4, impeço logo este objetivo das negras. Portanto, é uma outra jogada superficial. O que é que as negras deveriam aqui fazer? Bom, jogar F6 e D5 já ficaria em vantagem. Bom, se querem avançar aqui o peão, podem muito bem jogar peão para A6 e ameaçar peão para B5. Se bem que também seria facilmente defendido com peão para A4. Vai ser muito melhor que jogar aqui a torre para B8. Porque torre para B8, vejamos, isso permite às brancas jogarem um bispo para F4 e ameaçar logo diretamente esta torre. E se a torre volta a sair, o bispo vem para B6, que é chamado um buraco ou um hole. E esta casa B6 é fundamental para as negras desenvolverem o seu jogo. Ou seja, as negras têm que jogar o peão de D7 para D5 para desenvolverem este bispo aqui. E conforme dizia o Bob Fischer, se tu tiveres uma peça mal colocada no teu tabuleiro, se tiveres uma peça má, então todo o teu jogo estará mal também. Ou seja, uma peça que não esteja a fazer nada, pior ainda, que esteja a impedir o movimento das tuas peças, faz com que todo o teu jogo esteja mal. Então, tens que procura sempre dar uma tarefa a cada uma das tuas peças, para que o teu jogo esteja em harmonia, que o teu jogo estejam todos com o mesmo objetivo, estejam todos a pensar com o mesmo bem comum. Se este bispo fica aqui nesta casa, as negras estão estrategicamente perdidas. Em jogos de grandes mestres é uma derrota. Se as brancas jogam bispo para F4, as negras podem jogar D6. É o único lance plausível. Para mais tarde jogar D5, porque também se jogam E5, basicamente
perdem todas as possibilidades de mais tarde jogar D5, porque vão entregar o controle desta casa D5 às brancas. Portanto, uma das coisas que os peões fazem é manter o controle dessas casas. Portanto, este peão mantém o controle desta casa D5. Não vou falar da casa F5, que também mantém, mas a casa D5 é a casa central, né? A casa que está aqui em jogo. Portanto, esta jogada seria um erro estratégico dos negros. Se jogassem aqui o peão para D6, as brancas podiam tomar um pouco mais de espaço na ala da dama, ou então tirar daqui a dama para evitar a troca. Tirar aqui a dama para evitar a troca do cavalo pelo bispo. Se o cavalo jogar aqui, bispo B5, A6, bispo B4 e outra coisa importante é nós termos a capacidade de conseguir fazer os cálculos sem movimentar as peças no tabuleiro, não é? Quando eu falo se o cavalo jogar para aqui, para o A5, o bispo tem que jogar para aqui, depois o A6, quer dizer, isto ganha-se também com prática, com cálculos, e é uma das habilidades que os jogadores de xadrez têm que ter para evoluir. Não pode só ver as jogadas que estão no tabuleiro, devem ter a capacidade de imaginar mais além, pelo menos 3 ou 4 lances, né? E saber fazer a triagem de quais são os lances que ele de facto deve perder mais tempo a calcular ou ir mais a fundo, né? Calcular mais lances, ou aqueles que ele deve simplesmente deixar de lado. Portanto, este cavalo aqui, cavalo para A5, é um cavalo que tanto as brancas como as negras deveriam calcular. Portanto, o cavalo assim, tal, tá avançado. A dama para C2 não salva este bispo. Como nós já vimos aqui os cálculos, não salva este bispo. A dama teria que vir mesmo para D1 para conseguir salvar o bispo, porque o bispo estaria salvo na retirada apenas aqui na casa C2. Então, se o cavalo joga aqui, bispo aqui, pinhão, bispo aqui, pinhão. Se o bispo vem para aqui, o cavalo captura o bispo. Portanto, não fez nada. Mas se o bispo viesse até aqui, é tudo bem. Ok. Uma perca de tempo, a jogada de dama D1 para B3. Não fez nada aqui a dama, apenas atrasou o jogo das brancas. E a dama tem que voltar outra vez. Quando então tens que mexer 2 vezes a mesma peça, sem ter alcançado nada, isto mostra que a tua jogada foi uma jogada errada. Portanto, não se deve movimentar 2 vezes a mesma peça na abertura. O tempo que tu estás a levar para movimentar a mesma peça 2 ou mais vezes é tempo que tu poderias estar a levar a desenvolver as outras peças. Portanto, meter as peças em jogo. O tempo que jogou-se aqui a dama 1, 2, podia-se ter desenvolvido o cavalo, podia-se ter feito o roque, quer dizer, as brancas poderiam estar muito mais evoluídas. A6, D4, portanto, A6, aqui as brancas não deveriam entregar a ala da dama de bandejas negras, deveriam jogar A4, e se B5, o peão capturava o
peão captura, o bispo vai para trás, mas pelo menos essa torre fica em jogo, fica com esta coluna aberta. Assim conforme está, as negras jogam B5, as brancas só têm que voltar para trás. E a torre continua subdesenvolvida. Mas se esse peão desaparecesse daqui, a torre já está desenvolvida, já tem casas para jogar. E não entregavam assim toda a ala de damas negras. Portanto, o jogo de xadrez é um jogo que deve-se acumular vantagens. O espaço é uma vantagem. Quem tem mais espaço tem mais facilidade de movimentar as suas peças. Portanto, não devemos dar espaço assim ao nosso adversário, não devemos dar o centro ao nosso adversário. As brancas jogam D4 erradamente, porque nós já vimos que esta casa não está no controle das brancas neste momento. Se a dama estivesse aqui, estaria no controle das brancas, mas a dama não está a controlar esta casa. Aqui as negras podem ganhar logo um peão. Tem 1, 2, 3 peças a controlar esta casa. As brancas têm 1, 2 peças a controlar esta casa. E a terceira que foi mesmo para casa, né? Mas se o número das tuas peças nesta casa, a casa fundamental que nós estamos aqui a analisar, se é a tua vez a jogar e vais estar com o mesmo número de peças que o teu adversário, então vais perder uma peça. Portanto, quantas peças brancas estão a apontar para esta casa? Tem o cavalo, 1, o peão, 2, só, e o próprio peão que veio para aqui são 3 peças. Bom, neste momento são 2 peças brancas a controlar esta casa. E aqui são 3 peças negras a controlar esta casa. Portanto, as brancas não têm controle desta casa. Quem tem controle desta casa são as negras. As brancas aqui oferecem um peão. As negras não aproveitam. Quer dizer, aqui ainda podem capturar o peão. As brancas jogam bispo para D3. E aqui sim, é que as negras não aproveitaram esta oferta das brancas. Bispo E2. Dama C7. Eu me pergunto, qual é o objetivo de jogar aqui a dama? Não vejo aqui o objetivo de jogar a dama. Bom, se bem que a dama aqui em C7 está mais ativa aqui em D8 e está a controlar esta casa aqui, F4, para que as brancas não coloquem aqui o bispo, mas facilmente as brancas podem ir para trás e meter o bispo a apontar para esta diagonal. Roca, cavalo D2, D6, D5. Qual é o objetivo deste lance? Não vejo propósito neste lance nas brancas. As brancas entregaram de bandeja o controle da casa E5. Qual é o plano das brancas? As brancas deveriam logo aqui jogar o cavalo para F1 e avançar na ala do rei. O cavalo E1, F4, F5. Começar já a atacar na ala do rei.
porque as negras têm mais espaço na ala da dama e pelos vistos também não estão a atacar o centro do tabuleiro. Então, devido à falta de conhecimentos estratégicos do jogo, entende-se, pela força dos jogadores, mas devemos procurar sempre evoluir. Uma das formas de nós evoluirmos é analisarmos nossos jogos. As brancas já deveriam estar a atacar aqui a ala do rei, já fizeram roque, cavalo F1, F4, F5. Abre logo isto, porque o rei negro já não pode fazer roque na ala da dama, vai fazer roque provavelmente na ala do rei. Nós podemos já apontar aqui as nossas baterias para a ala do rei. Roque, cavalo D2, D6, D5, cavalo E5, captura, captura, e aqui devia-se jogar logo F4. F4 é ameaçar logo jogar para F5. As brancas têm que jogar na ala do rei. Bom, entrega ao seu bispo, captura com dama. Para que este lance? Para que este lance? F5 é que o lance que chama nesta posição. Cavalo F3, bispo G7. A propósito, isto para os jogos dos mestres já é uma vantagem para as negras. Par de bispos. O que as brancas devem procurar fazer, já que não estão a atacar na ala do rei? Então, bom, aqui os dois jogadores estão basicamente a jogar, tipo, a ver se captura uma peça a mais ou não, ou a jogar por tempo, porque não tenho visto aqui nenhuma ideia estratégica, a não ser aqui as negras a ocuparem mais espaço na ala da dama, né? Mas quando se tem mais espaço na ala da dama, deve-se atacar na ala da dama, porque as coisas movimentam-se com mais facilidade. Mas as negras estão a sair da ala da dama para a ala do rei, portanto não estão a seguir aqui nenhum princípio estratégico básico. E as brancas aqui a avançarem os peões à toa. O que é que ganham com este peão aqui em D5? Não ganham nada. Este peão pode ser alvo de ataque depois com o bispo. Vamos continuar a ver o jogo. Dama D2, bispo B7. Ok, isto é um bom lance. Bom lance não diria tanto, mas as brancas devem procurar contestar aqui o espaço das negras na ala da dama. Bom, isto é facilmente retalhado pelas negras, capturando aqui o peão. Peão captura B3, peão captura B3 e B4. As brancas não podem capturar B4 porque está a torre ameaçada. E as negras aqui podem muito bem capturar a torre com bispo, porque as brancas já não têm bispo das casas negras, portanto as casas negras não ficam assim tão ameaçadas como se as brancas tivessem bispo das casas negras. Portanto, isto seria logo um lance que daria vantagem às negras. Captura, tal. E próximo lance capturava aqui este peão, avançar o peão, promover, game over.
peão captura, peão captura, peão captura, troca, troca. Dama, rei 4. Bom, isto aqui é facilmente defendido com torre, uma dessas torres. Para T1 definir facilmente o peão, né? Mas pronto. Isto também. E as brancas também, né? Eles também podiam capturar aqui o peão. Dama captura o bispo. Tem a vantagem de uma peça. Bom, aqui as brancas estão com muitos alvos. Muitos alvos. Aqui este peão é um alvo. Portanto, esta abertura aqui do jogo não é favorável às brancas. Que o jogo das negras é muito mais fácil. Jogar aqui a torre, já está aqui a entregar peões. Cavalo G5, dama captura. As negras têm vantagem sem nenhuma compensação. C4. Então, C4. Captura, se capturasse aqui assim. Trazer aqui o bispo. Não. Aqui as negras têm razão. Jogaram bem aqui o bispo para B7. Se captura. Se captura aqui o pinhão. Tem que se tirar aqui a torre. Essa aqui é uma boa jogada até. O que as brancas devem fazer devido a estas capturas todas é ameaçar logo este peão aqui. Portanto, quando se está a jogar xadrez, deve-se procurar logo por alvos. As brancas têm que ver quais são os alvos no campo adversário. Portanto, os alvos das brancas são este peão é um alvo, este peão é um alvo, e neste momento este peão também é um alvo. Então devem procurar pontos fracos no adversário que podem ser atacados. Igualmente as negras também devem fazer isso. Devem procurar os pontos fracos do adversário que podem ser atacados. Quais são os alvos? E atacá-los e assim obter uma vantagem. Essa jogada é desnecessária. Portanto, este peão é um alvo. Está a tirar a torre do seu alvo. Ponto fraco das negras é este aqui. Não devem fazer isso. Torre B1. Captura desnecessariamente. Mais valia jogar aqui o peão para B4 e manter a coluna fechada. Se uma coluna mantém-se fechada, o que é que está aqui a fazer esta torre? Nada. Uma perca de tempo. Peão captura, bispo captura desnecessariamente. Capturando com bispo, a torre continua sem estar a fazer nada nesta coluna. Mas se capturasse com o peão, a torre teria qualquer coisa a fazer na coluna, portanto teria mais raio de atividade, teria ameaçado aqui o bispo, não se podia mover aqui a torre, ameaçaria vir aqui para a casa B6, ameaçar este peão, este peão. Portanto, é muito mais vantajoso para as brancas capturarem com o peão do que com o bispo. Então, esta casa, este peão está bem protegido e depois também este peão protege facilmente. Se a negra joga um peão para D5, as brancas têm que tirar aqui o bispo. Portanto, deve-se pensar em qual é a resposta do adversário antes de se fazer um lance. Bispo ameaça. Cavalo G5, cavalo recua. D5, bispo
D3, bispo G7, lances normais, as negras aqui não estão a dar este peão às brancas, porque se as brancas capturam, a torre vem para A8 e game over. O bispo cai no próximo lance. Portanto, as brancas capturaram aqui o peão, não é? E as negras podiam ter uma vantagem decisiva logo a jogar aqui a torre. Portanto, esses lances vêm-se com facilidade treinando táticas. Portanto, o treino de táticas é fundamental para o desenvolvimento do jogador. As negras perderam esta chance. Agora, com este peão aqui, sem nenhuma posição, o que as negras devem fazer é jogar aqui a torre e avançar o peão. Isto aqui iria limitar bastante a ação das brancas. As brancas teriam que vir com a torre para trás para defender o avanço do peão. As negras viriam aqui com o rei ou apoiar o avanço do peão ou capturar aqui este peão e depois apoiar o avanço do peão, então vir para esta ala que está aqui, capturar os peões e ganhariam o jogo. Bom, o jogo aqui está totalmente empate. Vamos só avançar porque as negras ganharam este jogo. Vamos ver qual foi o erro cometido pelas brancas. Portanto, aqui é só jogar para perder tempo. Bom, torre para aqui é checkmate, não é? Isto aqui é um novo checkmate. Bom, quem treina táticas viria logo esse checkmate. Portanto, o que eu digo que é muito importante treinar táticas. Treinem táticas, táticas. Há quem diga que xadrez é 99% táticas. E de alguma forma verdade. De alguma forma verdade, de modos que vejamos aqui. Isto quer dizer, um jogador um pouquinho mais forte vê logo que isso é checkmate. Nunca jogaria aqui com tanto tempo disponível no relógio. Com um pouco de conhecimento de táticas, eu já teria terminado aqui. Portanto, o objetivo do jogo é dar checkmate. Tem outros princípios estratégicos que é forçar debilidades no campo adversário, apontar para os pontos fracos do adversário, para as colunas, tal. Mas se tu tens checkmate é o fim do jogo. Vamos continuando. As negras têm checkmate aqui há muito tempo. Vocês podiam voltar outra vez aqui. Checkmate, mas... Bom, aqui as brancas podiam jogar aqui a torre e dar cheque e vir para aqui e jogar aqui da torre, primeiro peão. Aqui as brancas já estão melhor que as negras. As brancas oferecem aqui a torre. Podiam também comer aqui o peão.
tudo mais fácil. Parabéns ao Michel por ter ganho o jogo, mas com um adversário um pouquinho mais forte não teria ganho. Portanto, o que eu aconselho é analisar os jogos, principalmente jogos que perde, treinar táticas e conhecer os princípios estratégicos das aberturas do meio jogo das finais. Muito obrigado e até a próxima.